Bom dia, quem chegou depois, aí sejam todos bem-vindos. Vamos dar início para a nossa segunda parte da atividade de hoje. Nós estamos estudando Dhammapada, no capítulo 6, que é o Panditavagga, que vai falar dos sábios. E como eu já expliquei desculpa, no domingo passado, quem são esses sábios? Os sábios são aqueles que têm a ética perfeita, que sabem o que deve ser feito e praticam o que deve ser feito e evitam todos os atos negativos, aquilo que deve ser evitado. Esses são os sábios. O próximo capítulo, que é o capítulo 7, vai falar já daqueles que têm a compreensão superior, que são os arhats. Então, só para vocês entenderem que o sábio aqui é aquele que pratica a virtude, que tem a ética como assim dirigente da sua conduta no cotidiano, tá bom? Que vai conduzir posteriormente ao estado da compreensão superior. Mas aqui nós estamos no estado anterior à realização. Então, como de hábito, aqui essa tradução da Palas Atenas, que é a que vocês têm aqui, porque essa tradução que nós estamos fazendo só vai ser divulgada posteriormente. Então, hoje nós vamos ver as estrofes 78 e 79. Então, ele coloca assim: não te associes às más companhias, não te associes aos vis homens, associa-te aos virtuosos amigos, associa-te aos melhores entre os homens. 79. Aquele que se embebe no Dharma vive na felicidade com a mente serena. No Dharma, pregado pelos nobres, o sábio incessantemente se deleita. Muito bonito, né, gente? Mas, por vezes, se a pessoa não conhece, fica um pouquinho difícil de entender. E é por isso que eu estou fazendo essa nova tradução com base, né, com várias traduções que foram feitas de acordo com os grandes mestres, tá? Então, a 78 ficou assim: ó, não tenha como amigo os malfeitores, não tenha como amigos as pessoas mundanas, vis. Tenha como amigos os virtuosos, tenha como amigo os melhores dos homens. Então, para a gente entender como é que isso aconteceu, eu vou contar logo a historinha, que foi o contexto no qual o Buda enunciou essa estrofe, né? Que é a historinha 78, do Venerável Shana, porque hoje temos muitas histórias aqui. Então, qual foi o contexto? Havia, então, o Buda estava lá em Jetavana, né, gente? Jetavana foi um parque doado, né, pelo Anathapindika, ou Anathapindika, como está em algumas traduções, e o Buda, né, passou ali uma grande temporada dando ensinamentos. Por isso, a maioria das histórias, o Buda está em Jetavana. E essa história também, o Buda está em Jetavana, e o Buda, então, vai relatar uma história que aconteceu. Havia, então, o venerável Shana. Ele era um monge, né, que já vivia já há algum tempo no monastério, mas ele tinha uma atitude, ele era muito insolente, ele tinha uma atitude desrespeitosa em relação aos discípulos mestres, né? No caso aqui dessa história, é Shariputra e Modaliana. Então, sempre que o Shana passava, né, pelo Shariputra ou Modaliana, ele falava: ah, eu sou um grande discípulo, eu tenho a realização, eu fiz a grande renúncia. Ele tinha essa conduta assim, né, completamente desrespeitosa e mentindo acerca da sua própria compreensão superior, da sua própria realização. E aí isso chegou lá nos ouvidos do Buda, e aí o Buda foi falar com o Shana. Venerável Shana, você tem uma atitude desrespeitosa em relação aos discípulos mestres, né? Eles são pessoas que praticaram muito e atingiram a compreensão superior. Você não deve agir dessa maneira. E aí ele fala, né? Não devemos cultivar amizades com quem comete os atos negativos.
cultive amizade com os homens que sejam bons, cultive o melhor, né? Melhor de um homem, né? E aí o Shana ficou em silêncio durante um certo tempo e daqui a pouco estava ele de novo com essa atitude desrespeitosa em relação aos discípulos mestres, né? Mentindo acerca da sua própria realização e debochando, né? Porque ele falava, eu tenho a realização, né? Eu sou, né, um grande praticante, enfim, é raro, mas acontece. E aí houve uma segunda vez que o Shana houve essa notificação ao Buda que o Shana estava tendo de novo essa atitude desrespeitosa em relação aos discípulos mestres. Aí o Buda foi falar uma segunda vez com ele. Olha, você deve ser respeitoso em relação aos discípulos mestres, você não pode ter essa atitude, né, insolente, desrespeitosa em relação a eles. Eles são os verdadeiros amigos, nós não devemos praticar os atos negativos. E aí eles ficavam em silêncio um tempo e daqui a pouco estava ele de novo. E aí, mais uma terceira vez, o Buda foi lá falar com ele. Falou, olha, já é a terceira vez que eu estou, né, chamando aqui sua atenção para que você tenha uma conduta ética, uma conduta correta, você está sendo desrespeitoso, enfim. Repetiu toda a história que ele já tinha contado, já era a terceira vez. E aí passou um tempo e o Shana continuou nesse mesmo movimento. E aí, gente, teve uma mudança aí na história, que o Buda está já nos seus momentos finais, ele sabia que a morte do corpo físico já estava chegando, que ele ia entrar no Paranibbana, e ele fala para o Ananda assim, Ananda, por tanto tempo quanto eu viver, eu não vou ser capaz de disciplinar o Shana. Mas vocês, depois do meu Paranibbana, né, da minha morte do corpo físico, vocês vão tentar fazer com que ele adote uma conduta ética. E aí, gente, realmente o Buda passou para o Paranirvana dele e o Shana continuou sendo desrespeitoso, mentindo acerca da sua realização. E aí foi lá o próprio Shariputra falar com o Shana, né? Falou, Shana, olha, você continua tendo uma atitude desrespeitosa, mentindo acerca da sua própria realização, e essa conduta é completamente equivocada. O Buda recomendou que a gente se infligisse um castigo muito grande, porque realmente nem ele mesmo foi capaz de mudar sua conduta. E aí o Shana, gente, ficou super assim arrependido, com um remorso muito grande por ele ter vivido tanto tempo ali na Sangha, ter sido advertido pelo próprio Buda Shakyamuni e ele não mudou a sua conduta. E agora o Buda mesmo havia, né, colocado uma punição muito grande para ele. E aí ele, movido por esse grande remorso, né, um arrependimento profundo por tudo que ele havia feito, né, o Shariputra, então, dá um ensinamento para ele a respeito da conduta ética. E aí o que acontece? O próprio Shana, ele atinge o estado de Arhat. E assim termina a história. Então, olha só que interessante. Primeiro, essa conduta desrespeitosa que algumas pessoas têm em relação às fontes de refúgio. Buda, Dharma e Sangha, lamas e dães e protetores. Porque o que acontece? Né? Nós, no nosso modo de viver no samsara, nós estamos sempre num modo competição, no modo de impor a nossa apreensão egocêntrica, no modo de impor os nossos posicionamentos diante da vida, seja em relação à política, seja em relação à religião, enfim, qualquer coisa que a apreensão egocêntrica tomou como característica dela. Então, esse é o modo samsara de ser. Competição, rivalidade e tentar impor a própria personalidade. E aí o que acontece? A pessoa vai para um centro de Dharma ou entra em contato com
com os lamas, enfim, ou, né, nas outras tradições budistas, né, que lamas é da tradição do Vajrayana, mas da tradição do Hinayana, da tradição do Mahayana, onde tem os monges e tudo mais, então elas continuam agindo desse mesmo modo. E isso é um grande equívoco. E só vai trazer sofrimento. Como eu já falei anteriormente, quando a gente se coloca junto ao Dharma, vai ser um momento de abertura para nós, para que a gente passe a ouvir o ensinamento do Senhor Buda e dizer assim: olha, o que esse Buda aí tem para me ensinar? E realmente se colocar disponível, aberto, para poder ouvir os ensinamentos. Se a gente vai com o nosso modo de viver do samsara para dentro do centro de Dharma, só vai ter sofrimento. Tá? Então, essa é a primeira coisa que tem aqui. A outra que eu achei bem interessante é o Buda. Ele, como mestre também, ele mesmo reconhece que ele não seria capaz, mesmo por tanto tempo quanto ele vivesse, ele não seria capaz de disciplinar o Shana. Isso é outro ensinamento muito profundo, porque, por vezes, também, por uma má interpretação, por um mau conhecimento que a gente acha que o Buda, né, ou a divindade, ou quem quer que seja, vai nos dar a iluminação, sabe? Vai nos dar o despertar, assim, num passe de mágica, porque está todo mundo querendo a pílulazinha dourada que faz um sucesso danado, né? Tipo, num instante resolve todos os problemas. E isso é bem interessante, porque aqui o Buda, mesmo o mestre sendo tão maravilhoso quanto o próprio Buda Shakyamuni, tem pessoas, né, tem praticantes que não adianta falar. Né? Não adianta falar, porque a pessoa está tão convicta lá no modo nela, né, da apreensão egocêntrica, que não adianta. Né? Aquilo ali entra, né, e volta. Né? Não funciona. Né? A coisa né, o ensinamento não tem efeito nenhum. E a gente pode achar isso assim até absurdo, mas como? Mas, gente, olha, eu lamento informar, mas a maioria dos praticantes são assim. É muito triste, mas é a mais pura verdade. Porque acontece isso, você transpõe para o seu contato com o Dharma o seu modo de viver no samsara. Ou seja, o praticante vai ouvir um ensinamento qualquer, então, se aquilo ali vai fazer parte né, da apreensão egocêntrica dela, se está ali no mesmo, se joga no mesmo time, tá ótimo. Eu vou tomar esse ensinamento para mim e tudo, tá ótimo. Agora, se aquilo ali vai questionar, se aquilo ali vai contra a convicção da pessoa, imediatamente ela rejeita. Aí vem, não gosto disso do Buda, né? Como eu já falei uma vez, que eu tive que ir num dentista de emergência e tal, aí eu falei que ele era budista, ele falou, não gosto desse negócio de budismo não, que é só um negócio de sofrimento, não quero saber disso não. Ou seja, rejeitou, porque ele lá, nem sei qual era a religião dele, ele, enfim, tinha essa convicção que budista só quer saber de falar do sofrimento, mas é preciso falar do sofrimento para a gente poder sair do sofrimento, né, gente? Então, é isso que acontece, né? Esse dentista era, enfim, uma pessoa que né, fez parte lá da minha vida, mas, enfim, tem pessoas desse tipo que vão para o centro de Dharma. E aí o que acontece? Não resolve nada. Né? Ela vem com aquelas crenças dela, com as convicções dela, e aí se encaixa ótimo, né? Aquilo ali faz parte, né, da vida dela, e se, né, vai contra, né? Se não está para e passa, como diria o Lama Trilê, a pessoa vai embora ou então rejeita. Isso aí eu não quero. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, porque o Buda, o sublime Buda, né, com perfeito sublime despertar, o sublime Dharma e a sublime Sangha, e as três raízes também, por mais maravilhosos e abençoados que sejam, por vezes
não vai conseguir fazer com que aquele indivíduo mude a sua conduta, tá? Então, isso aí assim, bem interessante para a gente refletir sobre isso. E aí, qual é a importância da ética? Como eu já falei, a ética é o primeiro treinamento, né? Tá, faz parte lá, né, da cita óptica que está lá na quarta nobre verdade, que é o caminho que faz com que a gente se libere do sofrimento. Então, eu tenho uma historinha, então, essa é a historinha do Buda Goza, né? Mas aqui tem uma historinha que aconteceu recentemente. Tem uma amiga nossa do Dharma, que alguns de vocês que é lá da antiga podem até conhecer, mas foi a pessoa que me recebeu no Dharma, não no KPG, mas no Templo da Terra Pura, onde eu comecei, né, minha jornada no budismo. Então, ela foi a pessoa que me recebeu no Dharma, foi a minha grande anfitriã no Dharma. E ela, recentemente, no mês passado, ela esteve aqui em casa. E ela teve uma condição muito afortunada de viver no Vietnã por 1 ano. A princípio, as pessoas acharam que ela não queria ir. Ela falou assim: mas eu sou budista, né? Para mim, ir para o Vietnã é maravilhoso. E o Vietnã é um país, né, que recebeu o Dharma lá nos primeiros momentos, né, vindo lá pela transmissão do rei Ashoka. E o Vietnã é um país assim muito budista. E ela, né, passou esse ano todo lá no Vietnã. Ela chegou recentemente, tá, gente? Então, ela estava aqui contando as histórias lá. E ela via que em tudo quanto era lojinha, escola, qualquer estabelecimento assim, porque na casa das pessoas ela, né, não frequentava muito, mas assim, na cidade, né? Ela estava em Hanoi. E ela via, gente, só um instantinho. Ela via, né, que todos os lugares tinha um altar budista com o Buda e tinha as oferendas não do Vajrayana que a gente coloca, mas de flores, incensos, as oferendas tradicionais do Buda lá do Hinayana. Ela via aquilo tudo, ela disse que só em lojas, grandes lojas de departamentos que não tinha, mas as outras lojinhas, qualquer estabelecimento, qualquer coisa, tinha lá um altarzinho do Buda. Aí ela usava lá de intérprete, né, que era a pessoa que estava lá com ela, e aí falou: pergunta se eles são budistas. Gente, qual era a resposta das pessoas? Não, nós não somos budistas. Aí ela ficou, mas como assim, né? Eles têm um altar do Buda, tem ali oferendas, como é que eles não são budistas? E isso aconteceram 3 vezes. Sempre ela perguntava, né? Não, nós não somos budistas. Aí, na terceira vez, vendo que aquilo ali tem alguma coisa, né, estranha nisso aí, né? Tem um altar e não são budistas. Aí ela quis saber por quê. E aí a pessoa explicou para ela. Budistas são aqueles que praticam realmente. São os monges, né? São aqueles que realmente dedicam a sua vida à prática do Dharma. Nós estamos aqui adquirindo a ética. Nós somos, assim, eu não me lembro a palavra exata que ela falou, mas nós somos, assim, simpatizantes, né? Essa palavra não é muito adequada, mas, enfim, nós temos um apreço pelo Buda, pelo Dharma, pela Sangha, mas nós não somos budistas. Então, gente, olha só quanta reflexão tem aí. Volta aquela historinha da apreensão egocêntrica. Eles lá, enfim, que, né, receberam o Santo Dharma há muito tempo, ou seja, isso já está impregnado em toda a cultura deles. Então, eles sabem que sem a ética não tem como seguir no caminho ensinado pelo Buda, na via. Eles ali, simplesmente, eles têm uma devoção, isso aí com certeza, né? Eles têm um apreço pelas 3 raras e sublimes. Mas eles sabem que a vida mundana deles, porque eles estão ali, né, no comércio, ensinando, a vida mundana deles, eles não têm condições
éticas de ser um praticante. Gente, essa história é recente, né? Não tem um mês que essa história me foi contada. Essa história é muito recente. Isso não aconteceu lá no Vietnã há 1000 anos atrás, não. Agora. Então, qual é a nossa postura em relação ao Santo Dharma, às fontes de refúgio? Nós precisamos muito ver isso. Porque se nós estamos simplesmente buscando no ensinamento do Buda uma confirmação para as nossas crenças, gente, isso aí com certeza vai dar problema. Algumas coisas vão entrar em acordo. Eu, por exemplo, né, meu pai, que não era nem budista nem nada, mas ele já desde pequenininho ele me ensinava assim: não vamos matar as formiguinhas, não vamos matar os insetos. Era coisa dele lá. Quando eu cheguei no budismo, e aí eu vi que matar era um ato negativo, aquilo veio, meu pai me ensinou isso. Então, isso casou. Foi bom. Meu pai me ensinou isso, né, muitos anos atrás, e eu, tá bom. Mas outras coisas vieram assim, me virar igual uma pipoca, né? Virar do avesso. Eu falei, mas como assim? Eu acho que é assim, né? E não é assim, né? Então, a gente precisa entender perfeitamente qual é o nosso lugar. E não é para esse estado de abertura ser um estado assim bobo. É um estado de inteligência, para a gente ver se realmente as coisas são assim. Quando o Buda vai falar sobre impermanência, por exemplo, para a gente ver se aquilo ali se aplica ou não. Tá? Não é assim, uma abertura, tudo que esses lamas falam aí, tá bom. Não, a gente vai refletir, tá bom? Então, vejam muito assim como está a sua postura em relação às fontes de refúgio. E aí nós vamos ver a estrofe 79, que vai dizer assim: aquele que bebe a lei vive feliz com uma mente serena. O sábio sempre se regozija na lei. Olha que bonitinho. Como pregado pelos nobres árias. E aí tem uma outra historinha. Essa historinha é um pouco mais complexa, porque essas historinhas que o Buda contava não era somente para dar um ensinamento. Muitas das vezes era um treino para atenção e concentração. Era uma meditação, tá? Então, vocês vão prestar atenção, porque a história são 1000 casais, 1000 famílias, que tem um casal principal, e essas 1000 famílias vão passar por 3 renascimentos, que eu vou contar aqui agora. Tá? Então, só para vocês localizarem aí, porque senão a mentezinha vai distrair. Então, senta que lá vem a história. Então, a história começa, o Buda também está lá em Jetavana, e ele vai contar essa história. Então, havia o venerável, a história do venerável Kapila. Então, no tempo do Buda Padumuttara, havia, então, na cidade de Benares, um tecelão-chefe, que era o principal lá. E ele tinha uma esposa, e eles eram, assim, eles tinham um certo apreço pelo ensinamento do Buda, né? Pela lei, pela doutrina do Buda. E aí eles viviam lá nessa cidade deles, e um dia chegou um grupo de 1000 pratyekas budas. Pratyekas budas, como vocês sabem, é um dos tipos de praticantes do budismo Hinayana. Tem os pratyekas budas e os Theravādas, né, ou ouvintes. Então chegou lá esse grupo, né, de 1000 pratyekas budas, porque eles passavam 8 meses lá nos Himalaias e 4 meses nas planícies indianas, onde eles, né, buscavam um lugar para viver, para trabalhar, para se alimentar. E eles chegaram lá na cidade e foram logo procurar o rei. E aí o rei falou assim: olha, nós estamos começando hoje um grande festival. Infelizmente, eu não vou poder atender a todos vocês, né, nas suas necessidades no momento. Mas eu os convido para participar do festival e depois desses 3 dias eu vou atender às necessidades de vocês.
E aí os Pratyeka's Buda pegaram e foram embora. Falaram: "Olha, o rei não vai atender a gente". Mas aí a esposa, né, desse casal principal que eu falei, ele ela vai e fala assim: "Ah, mas o que que vocês estão aqui fazendo na cidade?". "Ah, nós, viemos em busca de trabalho, de abrigo, né, de alimentos, mas o rei disse que só vai poder falar com a gente novamente daqui a 3 dias". Aí eu falei assim: já que vocês são 1000 praticantes Budas, né, 1000 praticantes, aqui na nossa cidade nós temos 1000 famílias. Nós podemos, providenciar isso para vocês". E aí essa mulher, ela foi lá, né, fez um chamado geral, e aí os homens, né, os maridos, né, os pais dessas famílias construíram as choupanazinhas, né, de folhas, e isso aqui ainda existe até o dia de hoje, que é a tradição da floresta. São cabanazinhas feitas de folhas. Então, os homens construíram essas cabanazinhas, né, bem simples, rudimentares, e as mulheres prepararam alimentos. E eles ofereceram para os Pratyeka's Budas alimento e abrigo. E aí os convidaram para eles passarem ali uns 4 meses, que é o período das monções, tá, gente? Que é a época das chuvas lá na planície indiana. E aí eles ficaram ali aqueles 4 meses, e depois eles retornaram para os Himalaias para continuar com a sua prática. E aí o tempo passou, né, essas 1000 famílias, esses casais foram morrendo gradativamente, né, porque o tempo foi passando, e todos eles renasceram no paraíso dos 33, né, que é um paraíso muito afortunado, que se chega lá devido à grande acumulação de mérito, né, de uma ética perfeita. E aí passou um tempo, e todos eles renasceram no tempo do Buda Kassapa. E aí, lá na época do Buda Kassapa, eles já tinham, né, esses 1000 casais, né, essas 1000 famílias, e mais esse casal principal, eles já tinham, né, essa grande conexão, essa grande devoção, esse grande apreço pelas três raras e sublimes. E aí, um dia, esse casal principal, eles falaram assim: "Ah, vamos lá no monastério ouvir o ensinamento do Buda". E aí foram todos, né, foram todos lá para o monastério, e aí o que aconteceu, gente? Uma chuva, um temporal, uma chuva daquelas terrível assim, e eles não tinham abrigo, né? Eles ficaram na chuva lá e não ouviram o ensinamento. E aí qual foi a atitude deles? Ele falou: "Olha, nós precisamos criar causas e condições para que as pessoas se abriguem". E aí eles falaram lá entre eles, falaram: "Olha, vamos construir um monastério". E aí eles construíram um imenso monastério para 20.000 monges. E aquilo, né, demandou assim um grande esforço, porque eles eram, né, pessoas simples, mas eles com toda a devoção, usando todos os seus recursos, né, sendo realmente os benfeitores, eles construíram aquilo tudo. E no final da construção, lá, tipo, na inauguração, eles ofereceram um imenso festim, né, para que todos pudessem se regozijar com alimentos maravilhosos. E aí a mulher, né, desse casal principal foi lá, providenciou uma maravilhosa guirlanda de flores anoja. Eu procurei na internet, não achei grandes coisas, mas eu vi que é uma flor eh, aberta, assim, como se fosse um hibisco, mas de um tom de um rosa muito pálido. E ela faz, então, essa oferenda ao Buda com a aspiração de que ela renasça com uma pele da cor da flor anoja e que o seu nome seja anoja. E aí passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo. Essa mesma, esse mesmo grupo, né, dos 1000 casais lá, renasceram no tempo do Buda Shakyamuni. E aí eles, né, já nasceram numa condição de mérito maravilhoso, né, porque eles tinham já duas vidas passadas com uma imensa acumulação de mérito. E aí eles foram lá, eles acabaram, os casais sempre se refaziam, né, eles encontravam, né, os seus parceiros das vidas anteriores e se casavam. E também
né, esse casal principal se tornou, então, o rei Capna e a rainha Anoja. Então, esse rei ele era muito rico, né? Devido à sua grande acumulação de mérito, ele tinha nessa essa condição, né, né, de prosperidade na vida dele. E ele tinha um elefante magnífico, maravilhoso, com o qual ele fazia lá seus passeios na cidade, tudo. E ele tinha também 5 cavalos Sing, que na nossa tradição são cavalos magníficos, maravilhosos, e ele enviou, então, pessoas com esses cavalos Sing para ver se o Buda já havia retornado, se ele havia dado ensinamento, se havia constituído a sala. E aí, na cidade, o que aconteceu? Chegou um grupo de 500 peregrinos, muito cansados, né, porque eles estavam ali já peregrinando há algum tempo. E aí o rei Capna ele recebe, então, esses 500 peregrinos. E aí fala assim, mas por que vocês estão cansados? Ah, porque nós estamos indo em busca do Buda, porque nós tivemos notícias que ele já retornou. Aí o rei ficou super feliz e deu 1.000 moedas para eles. Aí eu falei, não, senhor, mas não foi só o Buda que voltou. O Buda voltou e ele deu ensinamento. Aí o rei ficou super feliz. Pegou e deu mais 1.000 moedas para eles. Eu falei, não, senhor, o Buda veio, ele ensinou e constituiu a sanga, né, das pessoas que praticam. Aí o rei ficou super feliz. E aí foi e deu mais 1.000 moedas para ele. Aí eu falei, olha, você vai fazer o seguinte, você vai lá com, né, com o seu grupo, o rei que falou. Falei, olha, você vai lá falar com a minha rainha, com a rainha Noja, que eu vou virar monge e vou lá para o monastério, porque se o Buda veio, ensinou e tem a sanga, eu vou lá fazer parte disso. Você simplesmente vai lá e dê o recado. E aí os outros homens todos, né, os 1.000 homens, falaram, nós também vamos virar monge, vamos lá para o monastério. Você também avise para as nossas mulheres. E aí eles partiram, né, o rei lá né, com os outros aldeões lá, e os peregrinos foram lá falar com a rainha Noja. Aí a rainha Noja falou, mas o que é isso? Né? Como assim? Ele foi para o monastério? É assim, porque o Buda veio, ele ensinou, e tem a sanga, ele resolveu se juntar à sanga. Aí ela, que tinha uma conexão imensa com o Buda, foi e falou assim, olha, mas eu fico muito feliz com isso, né? Se o Buda veio, eu vou te dar 3.000 moedas, né? Se ele ensinou, eu vou te dar mais 3.000 moedas. Se a sanga se constituiu, eu vou dar mais 3.000 moedas. E aí os peregrinos foram, né? Pegaram, né, todas as suas moedas e foram embora. E as mulheres que fizeram também se puseram em rumo na estrada, né, com as suas carruagens, foram lá para o monastério. E aí volta a história para os rapazes, né, para o rei e os aldeões, que eles estavam seguindo a história, né, seguindo na estrada, e aí o Buda viu que eles rapidamente atingiriam um estado de arhati, né, na sua onisciência, ele percebeu isso. E aí ele foi e deu ensinamento, né, para eles, né, para esse grupo todo de 1.000 homens. E aí o que aconteceu, gente? Eles tiveram que atravessar 3 grandes rios, mas eles estavam tão plenos de méritos, né, e com tanta devoção, que eles passaram com seus cavalos, atravessaram esses rios, sem molhar as patas dos cavalos. Eles sobrevoaram os 3 rios. E aí eles chegaram lá no monastério onde vivia o Buda, e aí o Buda viu que eles tinham atingido o estado de arhati e foi feita uma oferenda para eles, né, das tigelas, né, de mendicância e as vestes monásticas. E eles também rasparam as cabeças. E aí eles estavam lá, vivendo lá no monastério. E aí quem vem se aproximando? As mulheres, que também tiveram o mesmo percurso, né? O Buda deu o ensinamento, né? Elas perceberam, né, a verdade do Buda, do Dharma e da Sangha, passaram pelos 3 rios sem molhar as rodas das suas carruagens, e aí o Buda viu que elas estavam chegando. E aí o que o Buda fez? Falou, olha, se elas chegarem aqui e virem seus maridos, né, com as vestes monásticas, com a cabeça raspada,
isso pode causar uma perturbação na mente delas. Mas eu não vou querer, né, que isso aconteça. Eu, né, vejo que elas vão atingir o estado de arrasto também. E aí, o que o Buda fez? Tornou todos os homens invisíveis. Aí, quando elas chegaram, né, não encontraram lá os maridos dela, mas o Buda deu ensinamento para elas e todas elas atingiram o estado de arhati. E aí elas, né, falaram para o Buda, falaram assim, Senhor, nós queremos fazer parte da Sangha. Ele falou, mas aqui é um monastério de homens, né? Vocês não podem ficar aqui, mas tem um monastério de mulheres e vocês, então, se dirijam para lá. E aí as 1000 mulheres foram, né, já em estado de arhati, já viver no outro monastério. E os homens, né, o Buda, então, desfez a mágica, torná-los invisíveis, e eles, então, voltaram lá para a sua prática normalmente, né, dentro do monastério. E o principal deles, né, aquele lá do casal, ele dizia sempre assim, né? Oh, que felicidade, que felicidade, que felicidade. E aí os outros monges, né, que não eram lá do grupo, foram lá falar com o Buda. Falaram, mas o que é isso, né? Ele sempre está falando que felicidade, que felicidade, que felicidade. Aí o Buda vai e explica, né? Quem bebe da lei, né? A lei é o Dharma, tá, gente? Quem bebe da lei se delicia na lei, né? Aquele que bebe da lei dorme feliz com a mente serena. O sábio sempre se delicia na lei, como foi ensinado pelo Buda. Então, esse foi o contexto no qual o Buda enunciou essa estrofe. Ou seja, aquele que bebe do verdadeiro Dharma, que compreende, né, profundamente, no nível superior, o ensinamento do Buda, ele vive nesse estado de felicidade. Ele vive no nirvana, porque ele não tem mais elo, né? Ele cortou, né, as amarras dessa vida. O mundo continua sendo mundo, tá? Isso não vai mudar, né? Ninguém vai mudar o mundo. O mundo tem, né, suas causas e condições que fazem os fenômenos ocorrerem ou não ocorrerem, tá? Mas o que vai mudar é o nosso estado da nossa mente. Então, é esse, né, esse ensinamento do Buda quando ele vem falar que a gente realmente se libera de todo sofrimento. É esse. Ó felicidade, ó felicidade. E é esse o estado que a gente vai atingir quando a gente atingir lá o despertar. Por enquanto, nós somos praticantes, e eu espero que vocês se coloquem realmente como essas pessoas lá no Vietnã. Que a gente veja que nós estamos na via da acumulação, simplesmente. Tem muito chão pela frente ainda. Então, nós estamos num momento realmente de acumulação de mérito. E vamos, de acordo com a nossa acumulação de mérito, conseguir gradativamente acumular sabedoria. Porque essa acumulação de sabedoria não acontece se não houver acumulação de mérito. Então, a gente vai fazendo uma coisa e aí a nossa meditação, gradativamente, vai se tornando mais lúcida, né? Mais permanente. E aí esse estado de felicidade, com certeza, virá. Tá bom? Então, esses são, né, as duas historinhas. Tem muita reflexão a respeito disso. Espero que vocês sigam refletindo sobre esses ensinamentos. Tá bom? Então, hoje nós tivemos aqui uma alteração da nossa atividade. O Luma Soma teve um compromisso, não pôde fazer a prática com vocês. Então, nós vamos fazer a prática de Chenenzi, e a prática curta. Então, trata-se de uma meditação. Então, igualmente, nosso corpo na posição correta, a cabeça no alinhamento da coluna, os ombros para trás e para baixo, abrindo aqui o nosso peitoral, nos colocando com a coluna ereta para que a gente possa realmente meditar e fazer essa acumulação de sabedoria. Tá? Nós vamos usar um suporte mental, um suporte que é produzido pela nossa imaginação. Quem não se sentir à vontade com isso, pode usar um suporte qualquer que esteja na sua frente, uma pedrinha,
um pontinho, uma coisa qualquer. O que importa aqui é a nossa atenção e concentração, tá bom? Então, nós vamos fazer a leitura em português, que eu penso que é a língua que todos vocês sejam fluentes. Então, com o nosso coração pleno de devoção, com a nossa mente com uma atenção ótima, nós fazemos, então, a nossa meditação, porque aí nós vamos atingir um estado mental que vai proporcionar que a compaixão surja em nós, né? Ela não é, né, de fora para dentro, mas é de dentro para fora, para que a gente possa realmente beneficiar todos os outros. Tá bom? Então, todo mundo aí com o seu texto. Então, vamos lá. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício de todos os seres. Do Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. No Buda, no Dharma e na sublime Assembleia, eu tomo refúgio até o despertar. Pelo mérito resultante de minha prática da generosidade das demais paramitas, possa o estado de Buda se realizar para o benefício dos seres. Sobre a minha cabeça e a de todos os seres que preenchem o espaço, sobre um lótus branco e uma lua, está Silabari, que se transforma no supremo dos nobres Chenenzi. Branco, luminoso, irradia luz de 5 cores. Sorri e fita com olhos compassivos. Os primeiros de seus 4 braços estão juntos. Nos 2 seguintes, tem um rosário de cristal e um lótus branco. Está vestido com sedas, joias e uma estola de pele de gazela. O Buda de luz infinita, Amitabha, adorna-lhe a cabeça. Suas 2 pernas estão na posição Vajra e tem uma lua imaculada como respaldo. Ele é, em essência, a união de todos os refúgios. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Chenenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Chenenzi me prosterno. Senhor de corpo branco, não revestido de qualquer mácula, o Buda perfeito adorna a vossa cabeça, e com olhos compassivos mirais os seres. Ante Chenenzi me prosterno. Ao nobre Chenenzi e a todos os Budas e Bodhisattvas que residem nas 10 direções e nos 3 tempos, com completa sinceridade, eu rendo homenagem. Apresento oferendas materiais imaginadas de flores, incenso, lamparinas, perfumes, manjares, música, etc., e rogo à nobre Assembleia que as aceite. Desde os tempos sem princípio até agora, cometi os 10 atos não virtuosos e os 5 atos hediondos de consequência imediata. Confesso todos os atos nocivos cometidos com a minha mente dominada pelas emoções perturbadoras. Regozijo-me com o mérito acumulado nos 3 tempos por Shiravakas, Pratyekabudas, Bodhisattvas, seres comuns, etc. Peço-vos que gireis a roda do Dharma dos veículos comuns, Hinayana e Mahayana, de acordo com a motivação e as faculdades de compreensão dos seres. Enquanto o Sansara não se esvaziar, suplico-vos que não vos retireis para o Nirvana e, por compaixão, rogo-vos que olheis para todos os seres submergidos no oceano de sofrimento. Todos os méritos que acumulei, sendo causas do despertar, possa a glória de um guia dos seres ser obtida sem demora. Vos suplico, Chenenzi meu lama, vos suplico, Chenenzi meu idã, vos suplico, Chenenzi, supremo dos nobres, vos suplico, Chenenzi, meu refúgio e protetor, vos suplico, Chenenzi, protetor bondoso, que me aceiteis com compaixão, vencedor compassivo. Os seres que erram sem cessar no samsara sem fim e padecem de sofrimentos insuportáveis, protetor, fora de vós não tem outro refúgio.
Abençoai-me para que eu obtenha o estado onisciente de devido aos atos negativos acumulados desde os tempos sem princípio, por causa do ódio se nasce nos infernos. Possam os seres que sofrem com o frio e o calor renascer diante de vós, divindade suprema. Omane Pemer. Devido aos atos negativos acumulados desde os tempos sem princípio, por causa da avareza se nasce espírito faminto. Possam os seres que sofrem com a sede e a fome renascer na terra suprema de Potala. Omane Pemer. Devido aos atos negativos acumulados desde os tempos sem princípio, por causa da ignorância, se nasce animal. Possam os seres que sofrem com a estupidez renascer diante de vós, protetor. Omane Pemerum. Devido aos atos negativos acumulados desde os tempos sem princípio, por causa do desejo, se nasce humano. Possam todos os seres que sofrem com a atividade incessante e a sensação de carência renascer na terra suprema de Potala. Omane Pemerum. Devido aos atos negativos acumulados desde os tempos sem princípio, por causa da inveja, se nasce titã. Possam os seres que sofrem com as disputas e confrontos renascer na terra de Potala. Omane Pemerim. Devido aos atos negativos acumulados desde os tempos sem princípio, por causa do orgulho, se nasce Deus. Possam todos os seres que sofrem com a transmigração a estados inferiores renascer na terra de Potala. Omane Pemerim. Possa eu, nessa vida, em todas as seguintes, com atos iguais ao de Tirenzi, liberar os seres dos mundos impuros e difundir a palavra suprema de 6 sílabas nas 10 direções. Pela força dessa prece dirigida a vós, Supremo dos Nobres, possam os seres que devo disciplinar respeitar a lei do karma, esforçar-se nos atos virtuosos e, para o bem dos seres, dedicar-se ao Dharma. Assim, tendo orado com benevolência, do corpo do nobre irradiam raios de luz. As aparências impuras causadas pelo karma e as percepções errôneas são purificadas. O mundo inanimado é a terra de Dewatin. O mundo animado, o corpo, a palavra e a mente dos seres são o corpo, a palavra e a mente do poderoso Shenenzi. Aparências, sons e inteligência indiferenciados da vacuidade. O Mani Pemerum, 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 Mani Pemerum,
Muito, 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 muito,
Mani padme hum, mani padme. Om mani padme hum.
Minha aparência física e dos demais são o corpo do nobre. Todos os sons, a melodia de 6 sílabas, todos os pensamentos, a imensidão da grande sabedoria. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o poderoso Shirenzi, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Assim, pelo mérito dessa meditação e recitação, que eu e todos os seres vinculados a mim, logo que deixarmos essa existência impura, possamos renascer milagrosamente em Deuachen. Logo que lá nascermos, possamos percorrer completamente as 10 terras e, por meio de amarrações, fazer o bem do próximo nas 10 direções. Na fronteira noroeste do país de Diana, sobre a haste que une os pistilos à flor do lótus, maravilha, vós atingistes o Círio Supremo. Sois renomado como nascido do lótus e estás rodeado por um séquito de muitas dáquinas. Seguindo vossos passos, nós praticamos. Vinde e concedei-nos vossa graça. Guru Pema Siddhum. Om Ahum Benza 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 Siddhum. Om Ahum Benza Siddhum. Om Ahum Benza Guru 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 Pema Siddhum. Graças a essa virtude, tendo eu realizado rapidamente o Ordem Pema, posso conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Karmapa, concedei-me vossa atenção. Karmapatino, 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 Karmapatino. Karmapatino, 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 Karmapatino. Emarro, maravilhoso Buda de luz infinita, tendes à vossa direita o Senhor de grande compaixão, Chenzi, e à vossa esquerda o Bodhisattva de grande poder, Vajrapani. Estás rodeado de um séquito de inumeráveis Budas e Bodhisattvas. Há felicidade e bem-aventurança, maravilhosas e incomensuráveis nessa terra pura chamada Deuatin. Imediatamente, quando eu deixar essa vida, sem interrupção de um outro nascimento, posso eu lá nascer e ver a face de luz. Budas e Bodhisattvas das 10 direções, concedei-me vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculo. Yatá, pensadria, Alabuda, Sorra. Emarro, maravilhoso Buda de luz infinita, tendes à vossa direita o Senhor de grande compaixão, Chenzi, e à vossa esquerda o Bodhisattva de grande poder, Vajrapani. Estás rodeado de um séquito de inumeráveis Budas e Bodhisattvas. Há felicidade e bem-aventurança, maravilhosas e incomensuráveis nessa terra pura, chamada Deuatin. Imediatamente, quando eu deixar essa vida, sem interrupção de um outro nascimento, posso eu lá nascer e ver a face de luz infinita. Budas e Bodhisattvas das 10 direções, concedei-me vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculos. Teyatá, pensadria, ao aboda Nissurra. Emarro, maravilhoso Buda de luz infinita, tendes à vossa direita o Senhor de grande compaixão, Chenzi, e à vossa esquerda o Bodhisattva de grande poder, Vajrapani. Estás rodeado de um séquito de inumeráveis Budas e Bodhisattvas. Há felicidade e bem-aventurança maravilhosas e incomensuráveis nessa terra pura chamada Deuatin. Imediatamente, quando eu deixar essa vida, sem interrupção de um outro nascimento, posso eu lá nascer e ver a face de luz infinita. Budas e Bodhisattvas das 10 direções, concedei-me vossa graça para que essa minha prece de aspiração possa realizar-se sem obstáculos. Teyatá, pensadria, ao abodani sorra. Neste paraíso rodeado de montanhas nevadas, vós sois a fonte de todo benefício e toda felicidade. Chenzi poderoso, tendes e guiados. Possam vossos pés permanecerem firmes nesse mundo até o esgotamento do ciclo das existências. Karmapa, compaixão encarnada de todos os vitoriosos. Karmapa, atividade reunida de todos os vitoriosos. Karmapa, regente consagrado por todos os vitoriosos. Ordem do Dutrenle.
rogo que permaneçais firmes nesse mundo. Om Soti, protetor dos seres, estandarte de vitória do movimento não sectário e das escolas Daku e Champakaju, coração do sentido último, sublime corpo de emanação, à semelhança de vossa precedente vida santa, possa vossa atividade iluminada florescer e ser longa a vossa vida. Om Soti, tu que dissipas todo medo e responde a todas nossas aspirações. Tara, Mãe única, pense em nós. Possa a sublime emanação do Lama, Pai único, Sol radiante, viver sem elos e sua atividade florescer. Possam os pés dos gloriosos lamas permanecerem firmes. Possam surgir alegria e bem-estar vastos como o céu. Possamos eu e todos os seres realizar as acumulações, purificar os obscurecimentos e sermos rapidamente estabelecidos no estado de Buda. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, possa eu liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte. Conforme todo o conhecimento do corajoso Manjushri, do mesmo modo que Samantha Badri, seguindo seus passos, eu dedico perfeitamente todas essas virtudes. Por essa virtude, possam todos os seres completar a acumulação de mérito e de sabedoria e possam eles rapidamente obter os 2 corpos santos do Buda que resultam dessas 2 acumulações. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica dedicatória realizar-se tal como ela é.